Educação à distância, mudando realidades. Bem-vindos a mais uma unidade da nossa disciplina de Libras. Eu espero que vocês tenham gostado do que aprenderam na nossa unidade anterior. Vocês praticaram o nome de vocês, pelo menos? Viram lá na plataforma que tem uma atividade lá para ser feita a respeito do nome de vocês, tá bom? Agora nessa unidade nós iremos ver a respeito, na verdade é uma continuação daquilo que a gente estava vendo. Hoje nós vamos ver a respeito dos parâmetros da língua de sinais, que é muito, muito, muito importante na língua de sinais. E eu acredito que vocês irão gostar também. E se praticarem, vão conhecer bastante sinais novos, tá bom? Vocês lembram que eu tinha dado uma definição na aula anterior a respeito do que são sinais? Então, hoje nós iremos dar continuidade, e aí ó, tem esse slide aí que vai aparecer para vocês, que vem dando uma definição bem, bem legal a respeito dos sinais. O que são? Eles são formados a partir da combinação do movimento das mãos em um determinado formato, com um determinado formato, em um determinado lugar, podendo esse lugar ser uma parte do corpo ou um espaço em frente ao corpo. Essas articulações das mãos podem ser comparados aos fonemas e às vezes aos morfemas. São chamados de parâmetros no caso da língua de sinais, tá, pessoal? Então, voltando, dando uma pincelada às configurações de mão que nós já vimos, né? Elas são a forma que a mão adota, na verdade, né? Que podem ser na datilologia, por exemplo, no alfabeto manual, ou outras formas feitas pela mão predominante, que no caso da pessoa destra é a mão direita, né? Ou pelas duas mãos do emissor ou sinalizador. Por exemplo, o sinal aprender, laranja e adorar tem a mesma configuração de mão. A configuração de mão, ela começa com a mão aberta e fecha a mão, vai para a configuração em S. Então, por exemplo, quando a gente fala a respeito da configuração de mão, o mesmo sinal, ele pode ter duas configurações de mão. Por exemplo, o sinal ajudar. Deixa eu mostrar para vocês aqui o sinal ajudar. O sinal ajudar, uma configuração de mão, que é a mão auxiliar, no meu caso, que sou destra, é essa daqui. E a outra configuração de mão é essa daqui. E aí o sinal ajudar. Eu ajudando alguém. Então, tem duas configurações de mão em um mesmo sinal, certo? Um mesmo sinal também pode usar as duas mãos e pode ter a mesma configuração de mão, como, por exemplo, aplaudir em língua de sinais. A gente usa a mesma configuração de mão, as duas mãos estão na mesma configuração de mão, a gente usa as duas mãos, entendeu? E com a mesma configuração de mão. E aí a gente viu o sinal de aprender, o sinal de adorar e o sinal de laranja, que todos são com essa configuração de mão. Aprender, laranja, adorar, né? Tipo, eu adoro muito alguma coisa, certo? E aí a gente poderia usar vários outros sinais como para poder comparar isso daí, para vocês entenderem, tá bom? Agora o ponto de articulação. O que é o ponto de articulação? É o lugar onde incide a mão predominante configurada, podendo esta tocar uma parte do corpo ou estar em um espaço neutro vertical do meio do corpo até a cabeça e horizontal, à frente do emissor. Os sinais, por exemplo, trabalhar, brincar e consertar, eles são os sinais que são feitos no espaço neutro. Agora, os sinais esquecer, aprender e pensar, e são os sinais feitos na testa. Então, vocês perceberam que o ponto de articulação, na verdade, ele é o ponto onde é feito o sinal, né? O lugar onde é feito o sinal. Agora, existe um quadrante onde o sinal ele deve estar. Por exemplo,
voltando aqui para mim, para eu mostrar para vocês, esse quadrante ele deve estar um pouco acima da cabeça, ao lado e aqui. Vocês percebem ali a Tamires, ali embaixo? Ali embaixo, eu perco o lado. Ali embaixo, aqui embaixo a Tamires. Quando ela vai fazer o sinal, ela sempre está dentro de um quadrante. Não tem como ela, por exemplo, ir fazer o sinal, ela quer fazer um sinal de andar, por exemplo. Aí ela vai sair da tela e fazer o sinal lá fora. Não, ela faz dentro do quadrante. Dentro do quadrante que é usado na língua de sinais, certo? Então, esse é o ponto de articulação, que pode ser usado dentro de um espaço neutro ou pode ser usado em partes do corpo. Por exemplo, sinais que são relacionados a sentimentos, eles são usados normalmente aqui no peito. O sinal de amar, o sinal de apaixonado, o sinal de odiar. Todos são feitos aqui no peito, pelo menos a maioria, né, são feitos aqui no peito. Então, todos têm o mesmo ponto de articulação. Deu para vocês entenderem que o ponto de articulação é o local do corpo onde é feito o sinal? O sinal também de ponto de articulação é esse, tá, pessoal? Ponto de articulação. Tá bom? Vamos lá, então. Esse outro slide aqui, olha, vem mostrando onde que é o ponto de articulação, né? Ele pode ser feito no corpo ou no espaço. O sinal, ele pode ser tanto feito no corpo quanto no espaço, certo? Aí tá mostrando o sinal de trabalhar, o sinal de brincar, que são os sinais que são feitos no espaço neutro, né? E aí, o sinal de pensar e o sinal de aprender. Pensar tá embaixo, aprender tá em cima, né? Que são feitos na testa, tá bom? Agora, quanto ao movimento, o que é o movimento? É o deslocamento da mão no espaço durante a realização do sinal. Os sinais, eles podem ter ou não movimentos na sua execução. Por exemplo, o sinal, se a gente for fazer o sinal sentar, a Tamires está fazendo ali também, ali. Sentar. Agora, se a gente for fazer o sinal brincar, tem movimento. Percebem? O sinal sentar, ele não tem movimento. Agora, o sinal brincar tem movimento. Então, o sinal, ele pode ter movimento ou pode não ter movimento. Agora, dentro dos sinais que tem movimento, existem também os tipos de movimento que esse sinal tem. Por exemplo, esse sinal, ele pode ter um movimento retilíneo, como, por exemplo, o sinal de caderno. A Tamires está fazendo aqui embaixo, tá? O sinal de encontrar. Esses têm movimentos, no entanto, são movimentos retilíneos. Agora, o movimento helicoidal. Por exemplo, azeite. Agora ela vai fazer o sinal azeite. E o sinal de macarrão. Tem movimento e são desse tipo helicoidal. Nome difícil, né? Agora, o movimento circular, por exemplo, o sinal procurar e brincar. Ela vai fazer o sinal, ó, o sinal procurar aí. Agora, o sinal brincar. São dois com movimento circular. Agora, com movimento semicircular, o sinal de apontador. Agora, o sinal de sapo. Isso, olha, tem movimentos semicirculares. Agora, sinais que têm movimentos sinuosos, a Tamires vai fazer aí, olha, o sinal de Brasil e o sinal de navio. E o último é os que têm movimentos angulares, que é o sinal de escrever e o sinal de raio. Então, perceba que os sinais, vocês já viram aí, né, nessa aula, bastante tipos de sinais diferentes que a gente tem dentro dos parâmetros da língua de sinais. Agora, quanto à orientação, os sinais, eles podem ter uma direção, ou a inversão dessa direção, ela pode significar a ideia de oposição, contrário ou concordância número pessoal, como, por exemplo, os sinais de querer, não querer, ir,
e vi. Aí embaixo, olha, tem alguns sinais, como por exemplo o sinal de ir, vi. O sinal de subir, subir uma escada, né? Descer uma escada. Agora, acender uma luz, apagar uma luz. Abrir uma porta, fechar uma porta. Então, perceba que a orientação da mão, ela vai dizer qual é a concordância número pessoal do sinal. Outra coisa muito importante também são as expressões faciais e corporais, gente. Isso, na verdade, na língua de sinais é essencial. Muitos sinais, além dos 4 parâmetros que já foram mencionados em sua configuração, como traço diferenciador, eles também têm expressão facial ou corporal. Como, por exemplo, olha o sinal que a Tamires vai fazer, o sinal de alegre e o sinal de triste. Percebam que a expressão facial dela muda totalmente quando ela diz que está alegre e quando ela diz que está triste. E há sinal também que é feito simplesmente com a bochecha, como, por exemplo, ladrão, ato sexual. É simplesmente feito com a bochecha e é usado a expressão facial. A expressão facial também na língua portuguesa, elas não possuem valor sintático. As frases, elas são marcadas por entonação. E já na língua de sinais, as expressões faciais é que marcam essas interrogações, negações, tá bom? Então, por isso que é muito importante o uso dessas expressões faciais e corporais na língua de sinais. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula, onde nós vimos os 5 parâmetros da língua de sinais, né? Onde nós vimos a importância desses parâmetros. Eu estarei disponibilizando outros materiais para que vocês tenham mais conhecimento a respeito desse conteúdo também. E até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.